Quando o líder faz diferença, os números, os resultados, as vendas aumentam. E melhor, e as pessoas mais felizes. Um bom líder produz mais e tem a sua equipe mais feliz também. Então você pode medir a produtividade de um líder na combinação entre o índice de produtividade mais o índice de felicidade dessa equipe. Por que felicidade? Porque o líder vai tocar justamente nos porquês. E não tem nada que deixe alguém mais feliz numa empresa do que ela entender que tem os seus porquês atingidos, né? Tem ali os seus porquês sendo conquistado dentro daquela organização. Beleza? Então, olha que bacana. Aprender, não é? Como aprender, a sua capacidade de aprender dentro de uma organização, dentro de uma área de interesse que você tem, mais a tua capacidade de liderar naquela fórmula matemática. As pessoas gostam muito de fórmula, né? Eu até não gosto muito de fórmula não, porque ser humano é difícil você criar um algoritmo único para um ser humano. Mas a fórmula é boa para a gente pelo menos ilustrar. É uma fórmula simplista, mas ela consegue ilustrar um pouco esse conceito de que capacidade de aprender mais liderança é igual a empreendedorismo. Por quê? Por que capacidade de empreender com liderança é igual a empreendedorismo? Muito simples, porque é aqui no empreendedorismo que você vai ter que colocar tudo isso em prática. É justamente empreendendo que você vai ter que colocar toda essa questão em prática. Você vai ter que colocar em prática o que você aprendeu sobre o produto, o que você aprendeu sobre o setor, o que você aprendeu sobre o comportamento do seu consumidor, o que você aprendeu sobre as oportunidades que todas essas informações vão te trazer. Você vai aprender com as ameaças que estão aí ao redor, no curto e no médio prazo. Você vai aprender a liderar, juntar pessoas. Você se desenvolveu na sua liderança, você consegue montar um time. Pronto, isso te prepara para empreender. Porque para você empreender, você vai ter que criar um produto, posicionar esse produto. E além de posicionar esse produto, desenvolver um modelo de negócio para esse produto. E tudo isso tem a ver com aquilo que você aprendeu sobre aquele mercado. Além disso, você vai ter que contratar pessoas. Além disso, você vai ter que liderar pessoas. E detalhe, você vai ter a área de vendas, você vai ter a área de finanças, você vai ter a área de operações, você vai ter a área de atendimento a cliente, você vai ter a área de tecnologia. Olha quantos departamentos tem uma empresa. Você acha o quê? Que o diretor de TI, ele tem o mesmo perfil e até comportamento que um diretor de vendas? Claro que não. O diretor de vendas tem um comportamento específico. O vendedor é muito mais expansivo, mais comunicativo. Não necessariamente o diretor de TI é comunicativo. Percebe? Um CFO, que é um diretor financeiro, é um cara mais analítico. É um cara que pensa, olha mais os números, mais os detalhes. Aqueles detalhes que o vendedor acha chato, não quer nem gastar tempo com ele. Você percebe? Ou seja, o perfil desse cara é mais analítico. O perfil de RH, RH é aquele político, aquela pessoa que fala com todo mundo, que procura entender esses perfis todos. Você começa a perceber que o teu conhecimento sobre liderança vai ser fundamental para você empreender. Você vai ter que liderar esses times todos. Você vai ter que liderar essas pessoas todas. Você vai ter que entender essa estrutura organizacional, como esses quadradinhos, né, essas caixinhas organizacionais se comunicam, quais os processos e fluxos entre essas caixinhas, como o RP da companhia, como o software de gestão da companhia vai conversar e vai fazer essas informações transitarem dentro da companhia, com o objetivo de ajudar a empresa a produzir mais. Como é que eu motivo o vendedor? Como é que eu motivo um financeiro? Como é que eu vou gerenciar toda essa engrenagem e que no final
vai ter contato direto com o cliente e ainda você vai ter que aprender a lidar com o cliente. Como é que lida com o cliente? Esse outro perfil aqui, o cliente. Tem gente que é bom de lidar com pessoas dentro da empresa e não é bom de lidar com o cliente. Tem aquele profissional que vai lidar com o cliente. Agora, o dono da empresa. O dono da empresa, ele não precisa ser especialista em tudo. Ele precisa conhecer sobre tudo. Ele precisa ter aprendido, pelo menos um pouquinho, sobre todas as áreas, para que ele possa liderar essas áreas a fim de atingir o seu resultado e ter sucesso no seu negócio. Aliás, segundo o Sebrae, 80% das empresas quebram antes de completarem o seu 5º ano de existência. É dramática essa estatística, né? Além da falta de capital, sendo uma das principais razões, ou mais do que falta de capital, às vezes falta de competência na gestão de fluxo de caixa, porque às vezes o capital ele poderia até ser alocado de outra maneira, de maneira o fluxo de caixa ser atendido. Mas às vezes esse novo empreendedor não tem esse conhecimento. E aí ele quebra. Falta fluxo de caixa, falta oxigênio e aí ele morre afogado, né, sem oxigênio. Então, eu diria para você, além da falta de capital por um problema financeiro, uma das principais razões para essa estatística dramática de termos mais de 80% das empresas quebrando antes de completar o seu 5º ano de existência, as principais razões são essa falta de conhecimento sobre o negócio, sobre o produto, sobre o cliente. Sabe esse aprendizado todo a que eu me referi aqui? Não é? Às vezes a falta de liderança. Ele não consegue liderar, não consegue conectar um time, não consegue motivar um time, não para ninguém. Ele contrata a pessoa, pede demissão. Ele contrata a pessoa, pede demissão. Por quê? Ele não consegue conquistar a confiança de ninguém. Ninguém olha para ele e fala, olha, eu quero estar do lado desse cara pelos próximos 10 anos. Ninguém fala isso, porque ele não inspira isso. Ele não sabe liderar. Percebe? Por isso que eu falo que conhecimento sobre o mercado, mais liderança, é igual ao empreendedorismo. Porque toda essa gama de conhecimentos, toda essa capacidade de liderar, que também é aprendida, ela será fundamental para você ter um empreendimento de sucesso. Para eu finalizar aqui eu fico finalizando com uma certa pena aqui de acabar, não é? Porque é um assunto que eu me empolgo muito e gostaria de falar mais sobre ele por muito mais tempo. Eu quero terminar falando sobre o que eu considero ser o tripé base do empreendedorismo. E aí esse tripé com certeza vai conter todo aquele aprendizado que eu falei, vai conter a liderança, mas eu resumo de uma maneira que eu considero importante para que você tenha uma visão geral sobre o empreendedorismo. O que eu considero o tripé do empreendedorismo em primeiro lugar, a visão. Esse é o primeiro pilar do empreendedorismo. É você ter a visão. Visão do quê, Flávio? Do que você está falando, cara? É a visão da oportunidade no momento certo. É a visão no tempo. É a visão de preferência antecipada. Imagina o seguinte, se você sabe, por alguma razão, que vai construir um shopping center numa determinada rua e tem um terreno vendendo em frente a esse lugar onde vai ter esse shopping center. Você ter essa informação antecipada, concorda que lhe dá o poder de comprar esse terreno, porque esse terreno vai valorizar depois? Concorda comigo? Não vamos entrar no mérito como esse cara vai ter essa informação, mas digamos que ele saiba por alguma razão, não importa qual razão. Eu quero só que você trabalhar com você o conceito da visão antecipada, da informação antecipada. É claro que no mercado não vai ter ninguém sabendo, alguém vai te contar, ó, vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo. Mas você pode ter a visão antecipada. Quando você enxerga
Quando você tem uma visão antecipada sobre alguma coisa, isso lhe dá a oportunidade de explorar as possibilidades naquele segmento. Eu vou te dar um exemplo. Em 1995, eu trabalhava numa escola de inglês e eu saí para abrir a primeira escola da WhatsApp. A nossa primeira escola foi fundada em 3 de abril de 1995. 1995 foi o ano em que o Plano Real, que tinha sido lançado em 1994, que tinha estabilizado a economia brasileira, a gente vivia com uma inflação de mais de 86% ao mês, e de repente a gente teve uma nova moeda, o Plano Real, o Real foi uma nova moeda, e a gente conseguiu estabilizar a nossa economia. Quando isso aconteceu, em ato contínuo, algumas privatizações na área de petróleo e também telecomunicações foram feitas. No caso da área de petróleo, alguns monopólios foram quebrados e também na área de telecomunicação. Com isso, várias empresas internacionais começaram a entrar no Brasil. 1995, a década de 90, foi a década em que o inglês passou a ser visto como essencial. Hoje, por exemplo, eu não preciso te convencer que inglês é importante. Você já sabe que inglês é importante. Eu não preciso te convencer que saber falar inglês vai te dar mais oportunidade. Você já sabe disso. Não preciso falar isso para você. Só que lá na década de 90, não. Quando a gente vendia curso de inglês, lá na década de 90, antes desse momento, a primeira coisa que a gente tinha que convencer o cliente era que no futuro o inglês será importante. Olha que bacana. No futuro o inglês será importante. Logo, a gente te recomenda que você se antecipe e faça inglês. Hoje eu não preciso dizer no futuro, hoje todo mundo sabe. Só que lá atrás, quando esse cenário mudou, nós enxergamos. A WhatsApp foi uma empresa que nós fundamos enxergando que naquele momento o inglês mudou de status, não é mais recomendável, passou a ser essencial. Enxergar isso fez a gente modelar o nosso produto de uma maneira específica. O que eu quero dizer com isso? A maioria das escolas de inglês ensinavam inglês para crianças e adolescentes. Como a gente enxergou que a entrada de multinacionais era só o começo e que o inglês mudou de status, nós entendemos que existiria um mercado de milhões de pessoas, entre 20, 45, 50 anos de idade, que já estavam no mercado e que não poderiam estudar inglês por 7 ou 8 anos junto com as crianças. Então, a WhatsApp foi um curso de inglês para adultos. Nós criamos uma escola de inglês focada no público adulto. Por que a gente fez isso? Porque a gente enxergou que a partir daquele momento o inglês mudou de status e que logo toda essa população de adultos profissionais que atuam no mercado ficariam desamparados, porque as escolas eram todas para crianças e adolescentes. Você percebe como a visão antecipada faz a gente tomar uma decisão e faz a gente modelar o nosso negócio? Isso influencia em como a gente desenvolve o nosso produto? Pois é, a visão antecipada, ela é uma característica fundamental para um empreendedor. Nesse exato momento, existem oportunidades de negócios em várias áreas que podem ser enxergadas. E a partir daí, você pode iniciar um empreendimento. Mas tudo começa com a visão. Como saber, Flávio, se a ideia é boa e se a visão é boa? Bom, em primeiro lugar é o seguinte, essa visão do empreendedor, ela é uma visão que toma conta dele de um jeito tão grande que ele dorme pensando nela e acorda pensando nela. E ele começa a viajar nessa visão, ele começa a imaginar, não é? O que é visão? Essa visão é a tua imaginação em ação. A gente tem essa capacidade, o ser humano tem essa capacidade de criar cenários na cabeça. Isso é para o bem e para o mal também, né? Muita gente, inclusive, cria cenários negativos e sofre por isso também. Eu estou falando usar a imaginação para uma função empreendedora, que é você imaginar e você ter a visão de uma determinada oportunidade. Existem muitas oportunidades, muitas. Toda hora tem oportunidade. E não faltam e não vai acabar. E quanto mais o mundo muda, mais oportunidade tem. Veio o Covid aí. O Covid veio, é um capítulo triste da humanidade. Muita gente morreu com Covid. E muita empresa fechou com Covid também. Porque não estava preparada para essa situação.
Só que o Covid trouxe outra coisa também. Trouxe uma aceleração da digitalização. A senhorinha que não usava o celular dela direito, agora ela baixou um app da padaria do bairro dela e o seu Manel manda entregar lá um pãozinho quentinho na casa dela que ela pediu no aplicativo. E ela gostou disso. As compras do mercado, agora ela faz no aplicativo. Lá ela usa o iFood, a Uber Eats, o Rappi, para fazer o quê? Para fazer um pedido de um restaurante. Poxa, aquele restaurante bacana que tu ia, que não tinha delivery, que não tinha entrega, agora tem. Olha como as coisas vão mudando rapidamente. E cada mudança dessa traz preços altos, né, para quem não está preparado para elas, mas traz também o quê? Oportunidades para quem se antecipou. Então perceba, a visão antecipada, ela é o primeiro pilar fundamental para você empreender com sucesso. Vamos falar do segundo pilar. O segundo pilar fundamental para o empreendedorismo é a coragem. Amigo, eu não quero ser clichê e nem ficar com um papo parecido com um papinho motivacional, que não é esse o meu objetivo aqui, mas eu não posso desprezar o quanto a coragem ou a ausência dela é fundamental e determina o destino de um empreendimento. Quantas ideias excepcionais, quantas visões matadoras morreram dentro de uma gaveta porque a pessoa não teve coragem. Porque não basta ter a visão. Você vai precisar ter a coragem. Se levantar da cadeira, falar com pessoas, assumir riscos. Vão copiar a minha ideia. Você tem que assumir riscos. Você entende? Então, não basta ter a visão. Você precisa ter a coragem para se levantar da cadeira, senão as coisas não vão acontecer. A ideia sozinha não vai acontecer. A visão sozinha não vai se materializar. É preciso ter a coragem. Muitas vezes a coragem é para sair do teu emprego. Muitas vezes a coragem é para vender a tua casa. Muitas vezes a coragem é para correr algum risco. Olha, eu falo isso sem medo. Porque todos os dias alguém está abrindo um negócio e assumindo os seus riscos, porque acredita na sua visão. Pode dar errado. Claro que pode. Óbvio que pode dar errado. 80% quebra. Nos primeiros 5 anos de existência. Óbvio que pode dar errado. Você está certo. Porém, eu não posso desprezar e nem ignorar o fato de que algumas pessoas tiveram uma mudança radical na sua vida e construíram negócios que influenciaram gerações, que empregaram milhares de pessoas, negócios que produziram grande riqueza aqui no Brasil e no mundo, justamente porque tomaram uma decisão corajosa. Todo negócio bem-sucedido, sem exceção, todo negócio bem-sucedido é resultado de uma decisão corajosa de alguém. Que naquele momento pode ter sido chamado de maluco, de louco. Que naquele momento pode ter sido vítima de chacota, gente rindo dele. Esse menino é muito sonhador. Isso acontece todos os dias. Todo negócio bem-sucedido começou com alguém contrariando o senso comum. Porque o senso comum vai dizer, não assuma riscos. O senso comum vai te dizer, fica aí quietinho, garante um pouco que você tem. É isso que o senso comum vai dizer para você. Ainda bem que esses homens e mulheres, considerados loucos por muitos, não se importaram com o senso comum. Eles seguiram a sua visão, tiveram coragem de ir em busca da sua visão, de contagiarem outras pessoas com a sua visão, de investir os recursos que eles tinham e que não tinham na sua visão, assumindo o risco de perderem tudo. Que bom! Quantas pessoas já viram ideias que tiveram anos atrás sendo realizadas e falam assim, nossa, eu pensei naquilo ali, mas não fiz.
O cemitério está cheio de ideia e visão que não foi realizada. Muitas pessoas levam consigo, nas suas lápides, visões que não foram concretizadas por covardia. Falta de coragem. Ah, mas Flávio, mas dá medo. Óbvio que dá medo. Eu sinto medo. Óbvio que eu sinto medo. Mas a vontade de fazer é maior do que o medo. E aí não é enfrentar o medo de maneira irresponsável. Não é disso que eu estou falando, meu querido. Eu estou falando que você tem que aprender. Você tem que se desenvolver. Você tem que pesquisar. Você tem que se conectar com pessoas que podem te ajudar. Você tem que ter um plano, a tua visão. E aí você vai partir para trabalhar e para executar. Pode dar errado? Continua podendo. Mas você minimiza os seus riscos com sua pesquisa, com o seu aprendizado. Você minimiza os seus riscos com a sua dedicação, com o seu trabalho. Eu, por exemplo, quando eu abri minha primeira escola, em 1995, todo mundo sabe que eu abri minha primeira escola com um empréstimo de $20 mil na época, era R$20 mil, era 1 para 1 o dólar. Um empréstimo com juros bem alto, 12% ao mês. Um empréstimo de cheque especial. Mas eu tinha muito know-how de venda. Eu já liderava vendas, eu já formava. Eu era um cara muito fera em vendas naquele setor. Então, meu risco estava muito minimizado, porque eu dominava aquele setor. Agora, o cara vai começar um negócio com pouco dinheiro e sem conhecimento, candidato aí para os 80%. Flávio, como eu resolvo isso? Cara, de repente, faz como eu fiz. Trabalha numa empresa. Trabalha numa empresa onde você vai poder aprender, você vai poder surfar a tua curva de aprendizagem, ou seja, você vai poder minimizar o seu risco trabalhando, né? Correndo menos risco porque você aprendeu. Não importa se tu vai ganhar pouco naquela empresa. Na realidade, tu está ganhando pouco para aprender. Tu deveria pagar para aprender, entendeu? Mas você está ganhando pouco para aprender. Tá bom ganhar pouco para aprender. Por quê? Porque você aprende para depois aplicar no seu projeto. Percebe? Capacidade de aprender de novo, tá vendo? Olha a capacidade de aprender mais uma vez, de você pegar informações soltas, conectar essas informações e criar nexo. Ou seja, você produz conhecimento. Percebe? Nem tudo que você vai precisar usar no teu negócio está pronto. Nem tudo. Nem tudo que você vai precisar aplicar no seu negócio está num livro ou está num curso. Nem tudo. Algumas coisas vão estar. Algumas coisas talvez estejam aqui, nesse curso que você esteja fazendo, mas nem todas vão estar. Então você, inexoravelmente, vai precisar conectar informações soltas e criar um novo conceito. Você vai ter que ser um produtor de conhecimento, se você quer largar na frente. E no meio desse caminho, sabe o que tu vai encontrar? A visão. Porque a visão está no meio da jornada. Eu não tive a visão que eu tenho hoje no início da minha jornada. Ela foi acontecendo. Você vai caminhando e vai vendo. E vai descobrindo. Percebe? É assim que aconteceu comigo. Não estou falando de algo que eu acho, que eu li. Não, não, não. Eu vivi isso aqui que eu estou falando para você. E vivo até hoje. E se você quer viver, empreender, vai ser desse jeito. Você não vai enxergar tudo de uma vez. Você vai ter que começar a caminhar sem enxergar tudo. Aí que as pessoas têm medo. Aí é que as pessoas têm medo. Você vai precisar andar de acordo com o que tu enxerga. E na medida que vai enxergando mais, você vai andando mais. Daqui a pouco você está correndo, daqui a pouco você está voando, porque você está enxergando bem mais. Então, por isso, a visão e a coragem fazem parte desses pilares para você empreender com sucesso. Então, visão é o primeiro pilar, o segundo pilar é a coragem. O terceiro pilar é a competência. Como assim competência? Eu, por exemplo, tive a visão do curso de inglês para adultos na década de 90. Foi um grande sucesso. Temos aqui a WhatsApp até hoje. Temos mais de 330 mil alunos na nossa organização. 26 anos depois. Percebe? No entanto, o que eu diria para você sobre isso? Você tem que ter a competência para fazer um negócio acontecer. Eu já tinha essa competência da venda. Eu já tinha competência de prospectar clientes. Naquele momento era muito importante para mim. Porque no início, quando você tem pouco dinheiro, prospectar cliente, você prospecta receita. Você prospecta receita. O melhor dinheiro para você empreender o seu negócio não é o do teu bolso, não é o do teu sócio e não é do investidor e muito menos do empréstimo. O melhor dinheiro é do cliente.
É o dinheiro que você vende o produto e você capta aquele recurso, aquele faturamento. O melhor dinheiro é da receita. Naquele momento, no início, eu tinha muitas dúvidas, mas algumas certezas. Uma delas que eu era capaz de prospectar alunos, que era o que eu já fazia há 4 anos. Você vê como é que o conhecimento, o know-how, a competência te ajuda? Por isso eu repito, não tem todas as competências ainda, vai trabalhar em algum lugar. Pode estudar, pode ler, pode fazer um curso, assistir uma palestra, beleza, mas vai fazer na prática. Trabalha como voluntário, vai aprender. Desenvolver teu conhecimento, desenvolver a tua competência, ela é fundamental e diminui o risco de você estar na estatística daqueles 80% que quebram. É um outro tipo de recurso, é um outro tipo de capital. Você tem um capital financeiro e você tem um capital intelectual. É o teu conhecimento, é a tua competência, a tua habilidade. Isso vale dinheiro, senhores. Isso vale dinheiro. Então, visão, coragem e competência. E detalhe, você vai ter toda a competência no início? Não vai ter também. Eu não tinha, ninguém tem. Mas você precisa ter a básica. Qual é a básica? É o básico de vendas, básico de gestão. Básico de vendas, básico de gestão. Se puder, ter um básico ainda de atendimento a cliente. Esse é o básico. Essas 3 coisas, tá? Vou deixar aqui atendimento a cliente também dentro do básico. Eu ia deixar fora, mas eu acho que tem que estar dentro mesmo. Ó, é o básico em vendas, básico em gestão e básico em atendimento, retenção de clientes. Esse básico tu tem que ter. Esse básico faz parte da competência, que é o tripé visão, coragem e competência para você empreender. Dá para falar 2 horas sobre cada tópicozinho desse aqui. Mas vamos entender o conceito, que é a proposta desse curso aqui que você está fazendo. Tá legal? Então, o que você vai ver nesse ponto aqui? Esse é o básico. Aí, daqui a pouco, você, com esse básico, tu vai vencer a primeira barreira, que é da sobrevivência do negócio. Sobreviveu. Uau, tu é sobrevivente. Tu não está nos 80% que quebram. Você é um sobrevivente. Venceu essa primeira barreira da sobrevivência, agora você vai expandir. Você vai crescer. Aí tem vários elementos aqui nesse meio. Só que quando você vencer esse primeiro momento, tu vai se alimentar de uma nova visão. Opa, enxerguei isso aqui, vou expandir, vou abrir essa cidade que tem uma demanda alta, ou vou expandir minha operação online, meu e-commerce, eu vou criar outros canais de vendas, eu vou criar um modelo de formação dentro da minha empresa para formar os meus profissionais, enfim, vai embora. Você vai se alimentando de novas visões, que vai te exigir também coragem para implantar e que vai te exigir também competência para você colocá-la de pé. E assim, de visão, coragem e competência em visão, coragem e competência, você vai crescendo ano após ano, crescendo ano após ano. No nosso caso, aconteceu assim com a gente e eu tenho certeza que pode acontecer com você. E não por acaso eu sempre recebo com muita alegria esse tipo de convite para vir aqui à academia, para vir a uma universidade, para compartilhar minha experiência prática de mercado, de alguém que viveu tudo isso do zero até onde o patamar aqui que a gente chegou. E uma das coisas que mais me motivam é deixar esse conhecimento para as novas gerações. É deixar esse conhecimento para você que está aí sonhando com o teu projeto, sonhando com o teu negócio. Se você está fazendo aqui um curso de capacidade de aprender, liderança e empreendedorismo, é porque você quer botar alguma coisa em prática. Se você escolheu fazer esse curso comigo aqui, é porque você quer aqui captar esses conceitos, né? Nessa hora de bate-papo nosso aqui, captar esses conceitos para poder colocar em prática. Olha, eu tenho certeza que você pode colocar muito em prática de tudo que a gente acabou de conversar aqui. Tenho certeza que você anotou, que você tomou nota, que você pode voltar e assistir de novo essa aula quantas vezes você quiser. Porém, esse conhecimento, ele por si só é morto. E ele se torna vivo quando você o coloca em prática.
E eu gostaria muito de ouvir de você como é que foi essa jornada, como é que você colocou em prática tudo isso que a gente acabou de falar aqui agora. Desejando que você tenha muito sucesso na sua carreira, muito sucesso nos seus empreendimentos e que você continue essa pessoa aí que tem a sede de aprender, mais do que isso, também tem a sede de colocar em prática. Beleza? Foi um prazer ter estado aqui com vocês, muito sucesso, muito obrigado à PUC pelo convite, um abraço a todos. A aula com Flávio Augusto destacou os conhecimentos e competências fundamentais para a liderança, capacidade de aprender e resiliência aplicados aos negócios. O mundo digital e as transformações da sociedade aceleraram as mudanças no mercado de trabalho e nas necessidades de capacitação. Dentro desse contexto, a atitude de aprendizagem intencional, ou intentional learning, tem sido apontada como um dos elementos mais importantes no desenvolvimento de um indivíduo, equipes e organizações. Aprendizagem intencional é a disposição e capacidade de aprender em cada oportunidade, desde atividades no trabalho que trazem desafios para você aprender algo novo, a cursos como esse que você está fazendo, ou planejar o uso do seu tempo para formações e capacitações essenciais. Alguns dados já conhecidos revelam a importância da aprendizagem intencional. Até o fim de 2022, cerca de 50% das habilidades profissionais que existem hoje serão transformadas, sendo substituídas por outras, deixando de ser necessárias ou sendo complementadas. Mais de 1 bilhão de empregos no mundo todo serão completamente transformados ao longo da atual década. Em 2022, 133 milhões de novos empregos serão criados pela digitalização. Até 2025, mais da metade do trabalho do mundo já será realizado por algoritmos e máquinas. Trabalhadores precisarão aprender mais habilidades socioemocionais e habilidades tecnológicas para poder ocupar faixas salariais mais altas. No cenário pós-Covid, a grande maioria das pessoas precisará se requalificar para novos trabalhos. Profissionais especializados em matérias específicas, por exemplo, com nível de pós-graduação ou MBA, ganham em média 66% mais do que profissionais não especializados. Uma diferença que tende a aumentar em favor de formações capazes de especializar um profissional. Se você deseja estar à frente dessas mudanças, na próxima aula vamos falar mais de aprendizagem intencional, capacidade de aprender, liderança e resiliência, e ainda revelar uma oportunidade especial para você. Até lá!